Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que estão aí? Quarta-feira, dia 19? Que dia que é hoje? Nem sei. Dia 18. 18 de setembro. E é isso aí. Estamos aqui. Mais uma quarta-feira. Prontos aí para fazer a nossa leitura. Né? Leitura comentada da Bíblia Peshitta. Essa Bíblia aqui é traduzida diretamente do aramaico. A gente vem lendo aí já há um tempo. Você está aqui na Twitch, canal Conexões e Crenças, onde a gente faz a leitura comentada às segundas e quartas da Bíblia Peshitta e às sextas do Livro dos Espíritos. Eu sou Marcelo Murim e sou criador desse canal, Conexões e Crenças, e junto com a Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto, que faz toda a parte técnica, que faz toda a parte de trás aqui das câmeras, que me ajuda na criação de conteúdo, me ajuda na gestão dos canais, né? Na gestão do canal Conexões e Crenças aqui do YouTube, na gestão do canal Conexões e Crenças do Instagram. A Clima Digital é o nosso parceiro aí, então siga lá a Clima Digital no YouTube, no Instagram, @Clima Digital, e no site deles também, climadigital.com.br. Então, Clima Digital e eu, né, fazemos aí a gestão desse canal, que tem a proposta de ser um espaço de estudo, de conhecimento relacionado à espiritualidade, à física quântica, à frequência, à vibração, para que a gente possa cada vez mais olhar internamente e despertar para o novo dia, né? A gente sabe que é só através do autoconhecimento, só através do olhar para dentro que a gente consegue compreender a grandiosidade da criação e a partir daí nos direcionar para o nosso caminho evolutivo. Tá? Então essa é a proposta, né? Com o passar do tempo a gente vai trazendo outros conteúdos, né? A gente já tem um grupo de estudo também. Quem tiver interesse, se quiser saber um pouco mais sobre o grupo de estudo, me manda uma mensagem aqui nos comentários, né? Ou manda um direct lá no Instagram, que a gente conversa um pouco mais a respeito disso, tá bom? Então, são todos muito bem-vindos e vamos dar início aqui à nossa leitura de hoje, que a gente está no final do livro de Êxodo. Né? Então, hoje a proposta é a gente encerrar o livro de Êxodo. E na semana que vem a gente começa com o próximo livro, que é o Levítico. Então vamos lá, pessoal. Vou tomar um gole d'água. Cafezinho, né? Minha voz tá um pouco ruim hoje, porque esse tempo doido, né? Fiquei um pouco gripado. Então vamos lá. Êxodo capítulo 36. Então Batsuil, Eliabe e todo homem habilidoso aos quais Maria havia adotado com aptidão e inteligência para saber realizar toda classe de obra para o serviço do santuário, procederam conforme aquilo que ordenara Maria. Depois chamou Moisés a Batsuil e Eliabe e a todo homem apto a quem Maria havia dotado de aptidão, e a todos aqueles que propuseram em seu coração se aproximaram para levar a cabo a sua obra. E eles receberam da parte de Moisés toda a oferta que trouxeram os filhos de Israel para levar a cabo a obra do serviço do tabernáculo temporário, que continuavam a trazer a ele ainda ofertas de manhã a manhã. Então vieram todos os homens aptos que faziam toda a obra do santuário, cada um na obra que eles faziam. Disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a obra da construção que ordenara Maria fazer. Então ordenou Moisés e proclamaram os mensageiros pelo acampamento, dizendo: nenhum homem nem mulher traga mais material como contribuição para o santuário. Assim foi impedido o povo de continuar trazendo,
pois tinha um material mais que suficiente e sobejava para levar a cabo a obra. Então todos os mais aptos para levar a cabo a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino branco traçado e tecido tingido de azul, de púrpura, de escarlate, lhes bordaram querubim, obra de exímio artesão. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de cada cortina era de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma medida. Depois uniram 5 cortinas, uma com a outra, e também uniram as outras 5 cortinas, uma com a outra. Fizeram laçadas de tecido tingido de azul sobre a borda de cada cortina, desde a extremidade da juntura. O mesmo fizeram na outra extremidade da cortina, na juntura de cada cortina. 50 laçadas fizeram numa cortina, e fizeram 50 laçadas na extremidade da cortina, por onde se uniam as cortinas uma com a outra. As laçadas correspondiam uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro e uniam uma cortina com a outra. Os colchetes, assim virou o tabernáculo de só conjunto. Também fizeram cortinas de pelo para a cobertura sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. Cada cortina era do comprimento de 30 côvados, e a largura de cada cortina 4 côvados. As 11 cortinas tinham uma mesma medida. Depois uniram 5 cortinas uma com a outra, e as outras 6 cortinas também uma com a outra. Fizeram 50 laçadas na extremidade da cortina por onde se uniam, e fizeram 50 laçadas sobre a outra extremidade por onde se uniam com a outra. Também fizeram colchetes de bronze para unir ao tabernáculo, para formar um só conjunto. Também fizeram para o tabernáculo uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e uma coberta de peles tingidas de vermelho escuro que ficava por cima. Também fizeram umas tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais colocaram verticalmente. 10 côvados o comprimento de cada tábua, e 1 côvado e meio a largura de cada tábua. 2 encaixes para uma tábua e 2 encaixes para a outra tábua, para encaixá-las uma na outra. O mesmo fizeram para todas as tábuas do tabernáculo. E fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. Também fizeram 40 bases de prata para a parte inferior das 20 tábuas, 2 bases para a base inferior de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases para a parte inferior da outra tábua para os seus 2 encaixes. Fizeram também as 20 tábuas para a outra lateral do tabernáculo para o lado norte, com 40 bases de prata, 2 bases na parte inferior de uma tábua e 2 bases na parte inferior da outra tábua. E fizeram 6 tábuas ao lado ocidental do tabernáculo. Para os cantos do tabernáculo, nas suas extremidades, fizeram 2 tábuas. Na parte inferior eram duplas e estavam unidas pela parte superior até a primeira argola. Assim fizeram com as duas para os 2 cantos. E eram 8 tábuas, e as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases na parte inferior de uma tábua e 2 bases na parte superior de outra tábua. Também fizeram as barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas da lateral do tabernáculo, 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas para as extremidades do tabernáculo ao ocidente. Depois fizeram com que a barra do meio atravessasse pelo meio das tábuas de uma extremidade à outra. E as tábuas cobriram de ouro, e os seus encaixes fizeram de ouro, lugares para as travessas, e cobriu as travessas de ouro. Confeccionaram também um véu de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, de linho fino entrelaçado. E lhe bordaram querubim, obra de exímio artífice. Depois lhe fizeram 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. Seus capitéis eram de ouro, e lhes fizeram 4 bases de prata. Para a porta do tabernáculo confeccionaram também uma cortina de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, e de linho fino entrelaçado, obra de bordador. Com as suas 5 colunas, os seus 5 capitéis, o revestimento da sua parte superior e a sua coberta eram de ouro, e as suas 5 bases eram de bronze. Ou seja, todo um detalhamento aqui, um capítulo inteiro detalhando
como que eles fizeram o tabernáculo. Então, muito preso, né, aos rituais, a questões mais materiais aqui, né? Durante tanto tempo isso foi seguido à risca, né? Capítulo 37, né? Continuar aqui na descrição. E fez Betsuel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Depois a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao redor. E fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre os seus 4 cantos, 2 argolas no lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também as varas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Também introduziu as hastes pelas argolas aos lados da arca, para transportar a arca. O propiciatório. Depois fez o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Também fez 2 querubins de ouro, obra de fundição. Ele os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim de um lado e o outro querubim do outro lado. Fez 2 os querubins sobre o propiciatório, às 2 extremidades dele. Os querubins tinham suas asas estendidas por cima e cobriam por meio de suas asas o propiciatório com as suas faces, uma em direção à outra. As faces dos querubins estavam voltadas ao propiciatório. A mesa. Ele fez a mesa de madeira de acácia de 2 côvados, o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Depois a cobriu de ouro puro e fez para ela uma moldura de ouro em sua borda ao redor. Também lhe fez ao redor uma borda da altura de 1 palmo, e lhe fez uma moldura de ouro em sua borda ao redor. Depois fundiu para ela 4 argolas de ouro e colocou as argolas sobre os 4 cantos que correspondem aos 4 pés. Defronte da borda estavam as argolas para introduzir as varas para transportar a mesa. E fez as varas para transportar a mesa de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Também fez os utensílios de ouro puro que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recolhedores, suas vasilhas e as suas tigelas, nas quais se derramarão as libações. Candelabro. Também fez o candelabro de ouro puro, de obra de fundição, fez o candelabro. Sua base, seus braços, suas copas, seus capitéis e seus lírios eram de uma só peça com ele. E 6 braços saíam dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado do seu lado, e 3 braços do candelabro do outro lado. 3 copas haviam num braço, um capitel e um lírio, e 3 copas do outro braço, um capitel e um lírio. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. E no candelabro havia 4 copas e os capitéis e os lírios. Um capitel debaixo de 2 braços do mesmo material, um capitel debaixo dos 2 braços seguintes do mesmo material e outro capitel debaixo dos outros 2 braços do mesmo material. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. Os seus capitéis e os seus braços eram de uma só peça. Com ele, toda ele era de uma só peça de ouro puro fundido. Também as suas 7 lâmpadas com espivitadores e os seus recipientes. O candelabro e todos os seus utensílios fez de um talento de ouro puro. O altar de incenso. Depois fez o altar do incenso de madeira de acácia, 1 côvado do seu comprimento e 1 côvado a sua largura quadrado e 2 côvados a sua altura. Seus chifres eram de uma só peça com ele. E cobriu todo de ouro puro, na parte superior, nas suas laterais, ao redor e os seus chifres. E fez para ele uma moldura de ouro ao redor. Fez também para ele 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura, sobre os seus 2 cantos, para introduzir as varas e assim transportá-lo. E fez as varas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. E preparou o azeite da santa unção e o incenso de especiarias aromáticas
obra de perfumista. Uma descrição aqui detalhada, né? Continua na descrição detalhada de todos os utensílios que foram feitos ali por indicação de Deus, né? Através de Moisés, para que fosse cumprido aí toda essa ritualística. Aí vamos para o capítulo 38, continua na descrição, utensílios. Nossa Senhora, é louco, né? Porque eu não sei vocês, né? É um pouco repetitivo, né? É um pouco cansativo essa leitura, porque ele repete, ele já tinha dado a descrição de tudo isso daqui lá no meio do livro de Êxodo, e agora ele repete toda a descrição que ele está fazendo. Então, do meu ponto de vista, é um pouco cansativo, né? É uma leitura meio chata mesmo, meio enfadonha aqui. Mas vamos lá, né? Acho que é importante, quando a gente se propõe a fazer uma leitura de fio a pavio, né? Vamos fazer a leitura. Até para que a gente possa entender e ter um espírito crítico também, né? De saber o que tem aqui de relevante para a nossa vida, né? E o que é apenas um processo de aculturamento, né? De educação do povo naquela época, né? Isso aqui era um manual, né? Não deixa de ser um manual. Então aquele povo precisava seguir toda essa ritualística aqui para estar em contato com Deus. Hoje a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, né? Mas é importante a gente ter esse conhecimento. Vamos lá, continuar. Capítulo 38. O altar para a apresentação da oferta queimada. Também fez de madeira de acácia o altar da oferta queimada. 5 côvados a sua largura, 4 e 3 côvados a sua altura. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os chifres eram de uma mesma peça com o altar. Depois o cobriu de bronze. Mas também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as caldeiras, os caldeirões com alças, as forcas e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Também fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, e a colocou debaixo da borda até a metade do altar. Depois fundiu 4 argolas nos 4 cantos para a base de bronze por onde introduzia as varas. Também fez as varas de madeira de acácia e as cobriu de bronze. Depois introduziu as varas pelas argolas aos lados do altar para transportá-las com elas, pouco de tábuas o fez. O lavatório. Também fez um lavatório de bronze com sua base de bronze com os espelhos das mulheres que vinham orar à entrada do tabernáculo temporário. O átrio do tabernáculo. Depois fez o átrio do lado sul. As cortinas do átrio eram de linho fino entrelaçado, de 100 côvados. As suas 20 colunas com as suas 20 bases eram de bronze. E os capitéis das colunas e suas coberturas eram de prata. O lado norte tinha 100 côvados. As suas 20 colunas com as suas 20 bases eram de bronze. E os capitéis das colunas e suas coberturas eram de prata. As cortinas do lado ocidental eram de 50 côvados com as suas 10 colunas e as suas 10 bases. E os capitéis das colunas e suas coberturas eram de prata. As cortinas do lado oriental eram de 50 côvados. As cortinas do lado do acesso eram de 15 côvados com as suas 3 colunas e suas 3 bases. Da mesma maneira, do outro lado, em ambos os lados da entrada do átrio havia cortinas de 15 côvados para cada lado, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino entrelaçado. As bases para as colunas eram de bronze. Os capitéis das colunas e suas coberturas eram de prata. O revestimento de sua parte superior era de prata e todas as colunas do átrio tinham coberturas de prata. A cortina da entrada do átrio era de tecido tingido de azul, de púrpura e de carmesim escarlate e de linho fino entrelaçado, obra de bordador. Tinha o comprimento de 20 côvados e a altura e a largura de 5 côvados, o mesmo que as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus capitéis eram de prata e o revestimento da sua parte superior e suas coberturas eram também de prata.
Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. O custo dos materiais utilizados. Estas são as quantidades dos materiais do tabernáculo do testemunho, os quais eram numerados por ordem de Moisés, para o serviço dos levitas sob direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Patsuil bar Uri bar Hur, pela tribo de Judá, fez tudo o que ordenara Maria a Moisés. E estava com ele Elihav bar Ahisamac, pela tribo de Dan, carpinteiro, exímio, artesão, bordador, tecido azul, púrpura, escarlate e um linho fino branco. Todo o ouro que se empregou para a obra, em toda a obra do santuário, isto é, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 430 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário. A prata dos que foram registrados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário. Um ciclo por cabeça equivalente a meio ciclo, de acordo com o ciclo do santuário, por cada um dos que foram registrados de 20 anos para cima, os quais foram 603.550. Os 100 talentos de prata foram fundidos para fazer as bases do santuário e as bases do véu. Foram feitas 100 bases com 100 talentos, um talento por base. Assim, com os 1.775, fez os capitéis para as colunas e cobriu sua parte superior. Ele os cobriu de prata. Todo o bronze da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. E fez com ele as bases da entrada do tabernáculo temporário e o altar de bronze e sua grade de bronze e todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor. As bases da entrada do átrio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do átrio ao redor. Então foi bastante recurso, né? Foi usado bastante recurso ali. Mas eu quero pegar uma imagem, se eu consigo achar alguma referência de imagem disso pela internet, deve ter, né? Capítulo 39. As vestes. Confeccionaram também as vestes para o serviço com tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, para ministrar no santuário. Confeccionaram assim as vestes santas para Arão, tal como ordenara Maria a Moisés. Confeccionaram também o éfode de ouro com tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, de linho fino torcido. Depois achataram as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entrelaçarem com o tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, e com o linho fino branco, obra de exímio artesão. Também lhe fizeram umas ombreiras que se juntavam sobre ele para uni-lo em suas duas pontas. O cinto do éfode era do mesmo acabamento, de ouro, de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, e de linho fino torcido, tal como ordenara Maria a Moisés. Cortaram as pedras de berilo engastadas e cravadas no ouro, gravadas como gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel. Depois as colocaram sobre as ombreiras do éfode como pedras comemorativas para os filhos de Israel, como ordenara Maria a Moisés. Peitoral. Fizeram também o peitoral, uma obra de exímio artesão, como a obra do éfode de ouro, de tecido tingido de azul, de púrpura, de escarlate e de um linho fino torcido. Quadrado era e duplo. O peitoral fizeram de um palmo o seu comprimento e um palmo a sua largura, ao ser dobrado. Depois o engastaram 4 fileiras de pedra. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira tinha um carbúnculo, uma safira e uma gema de cor de mel. A terceira fileira tinha um jacinto, uma cornalina e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um berilo e um jaspe.
foram colocadas engastadas em moldes de ouro. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel. Eram 12, e os seus nomes estavam gravados como gravuras de um selo, cada uma com seu nome de acordo com os 12 tribos. Fizeram também correntes traçadas sobre o peitoral, obra de fieira, e fizeram 2 engastes e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral. Depois colocaram as 2 correntes entrançadas de ouro, as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral. Depois puseram as 2 extremidades das 2 correntes entrançadas nos 2 engastes e as puseram sobre as 2 ombreiras do éfode da parte frontal. Fizeram outras 2 argolas de ouro para colocá-las sobre as 2 extremidades do peitoral, sobre sua borda que estava na parte interna do éfode. Também fizeram outras 2 argolas de ouro para colocá-las sobre as 2 ombreiras do éfode, desde a parte interna sobre a sua parte frontal frente à sua união, por cima do cinto do éfode. Depois ataram o peitoral por suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do éfode e assim não saísse o peitoral de sobre o éfode, como ordenara Maria a Moisés. O manto do éfode. Também confeccionaram o manto do éfode, obra de tecido fino completamente de tecido tingido. O manto tinha uma abertura no centro, com uma abertura de cota de malha, e ao redor de sua abertura tinha uma borda para que não se rasgasse. Depois fizeram sobre as bordas do manto romãs de tecido tingidos de azul, de púrpura e de escarlate, e linho fino e retorcido. Também fizeram os sinos de ouro puro, os colocaram entre as romãs sobre as bordas do manto ao redor. Os sinos de ouro e as romãs estavam ao redor sobre as bordas do manto. Era para ministrar, tal como ordenara Maria e Moisés. Outras vestes sacerdotais. Confeccionaram também para Arão e para seus filhos túnicas de linho fino, obra de tecelão. Também o turbante de linho fino branco, os donos dos turbantes de linho fino branco e a veste interna de linho fino branco. Também o cinto de linho fino branco torcido de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, linho fino torcido, obra de bordador, assim como ordenara Maria a Moisés. Assim fizeram de ouro puro a coroa santa da consagração e escreveram sobre ela como as gravuras de um selo de santidade a Maria. Depois colocaram sobre ele cordão azul para fixar o turbante, tal como ordenara Maria a Moisés. Assim terminou toda a obra do tabernáculo temporário. Os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que ordenara Maria a Moisés, assim o fizeram. Você imagina, né, a época, todo esse ritual, todo esse ouro, essas pedras que Moisés trouxe isso, né? Você imagina os sacerdotes, os caras se achavam, né? Não tinha como, né? Porque os caras tinham essas roupas todas diferentes, essas pedras, tudo bordado de ouro, não sei o quê. Não tinha como o ego não tomar conta. Precisaria ser realmente um ser muito iluminado para não se deixar levar pelo ego diante dessa diferença, né? Toda essa ritualística e essas roupas, essas vestes. Então, é complexo mesmo. Apresentação da obra a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda com todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas argolas, as suas tábuas, as suas estacas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases. A cobertura ele vai repetir tudo de novo aqui, né? A cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, coberta de pele de carneiro tingida de vermelho escuro, o véu da cobertura. A arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios, o pão da presença. O candelabro puro, junto com suas lâmpadas, as lâmpadas ordenadas com todos os seus utensílios, o azeite para iluminação. O altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a cortina da entrada do tabernáculo. O altar de bronze com sua grade de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, o lavatório com sua base.
as cortinas do átrio, suas colunas, suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas, suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo temporário. As vestes do serviço para ministrar no lugar santo, as vestes santas para o sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos para que servissem no sacerdócio. Conforme ordenara Maria a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel todo o serviço. Então revisou Moisés toda a obra, e eis que a fizeram tal como ordenara Maria a Moisés. Assim fizeram, e os bendisse Moisés. Caramba, né, meu? Vamos lá para o capítulo 40. Esse é, de fato, o último capítulo aqui do livro de Êxodo. O tabernáculo é levantado por Moisés. Então disse Maria a Moisés: no primeiro dia do mês primeiro, levantarás o tabernáculo temporário. Ali colocarás a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Introduzirás depois a mesa e colocarás em ordem o que ela tiver. Também introduzirás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Depois colocarás o altar de ouro de incenso diante da arca do testemunho e estenderás a cortina na entrada do tabernáculo. Depois colocarás o altar da oferta queimada diante da entrada do tabernáculo temporário. O lavatório colocarás entre o tabernáculo temporário e o altar e porás água nele. Então levantarás o átrio ao redor e estenderás a cortina à entrada do átrio. Depois tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o consagrarás com todos os seus utensílios, assim será santo. Depois ungirás também o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, para santificar o altar, e o altar será santíssimo. Também ungirás o lavatório com sua base e o consagrarás. Então aproximarás Arão e seus filhos à entrada do tabernáculo temporário e os lavarás com água. Depois vestirás Arão das suas vestes santas e o ungirás e o consagrarás para que ele me sirva como sacerdote. Deus aqui está dando o ritual para Moisés. Versículo 14. Também aproximarás seus filhos e lhes porás as túnicas, e os ungirás como ungiste o teu irmão Arão, para que me sirvam como sacerdotes. E sua unção lhe servirá por sacerdócio permanente por suas gerações. Então procedeu Moisés conforme a tudo que ordenara Maria, assim procedeu. E aconteceu, pois, que foi levantado o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia da semana. Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas estacas, colocou as suas tábuas, introduziu as suas barras e levantou as suas colunas. Depois estendeu a cobertura sobre o tabernáculo e colocou a cobertura de pele sobre ela, por cima, como ordenara Maria a Moisés. Depois tomou o testemunho e o colocou na arca, e colocou os varais na arca, e colocou o propiciatório sobre a arca por cima. Então introduziu a arca no tabernáculo e colocou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como ordenara Maria a Moisés. Depois colocou a mesa no tabernáculo temporário ao lado norte do tabernáculo fora do véu, e colocou em ordem o pão diante de Maria, como ordenara Maria a Moisés. Depois colocou o candelabro no tabernáculo temporário diante da mesa, ao lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante da presença de Maria, como ordenara Maria a Moisés. Em seguida colocou o altar de ouro no tabernáculo temporário diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, como ordenara Maria a Moisés. Depois colocou a cortina da entrada do tabernáculo, colocou o altar da oferta queimada à entrada do tabernáculo temporário, e ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereal, como ordenara Maria a Moisés. Depois colocou o lavatório entre o tabernáculo temporário e o altar, e colocou ali água para lavar-se. E se lavaram nele Moisés, Arão e seus filhos, e as suas mãos e seus pés.
Eles se lavavam quando entravam no tabernáculo temporário e quando se aproximavam do altar, como ordenara Maria a Moisés. Ele levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na entrada do átrio. Assim acabou Moisés a obra. Então, a nuvem cobriu o tabernáculo temporário e a glória de Maria encheu o tabernáculo. A Moisés era impossível entrar no tabernáculo temporário porque pousara sobre ele a nuvem, mas a glória de Maria enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, saíam os filhos de Israel. Mas se não se levantava a nuvem, eles não saíam, até o dia em que se levantasse. Porque em todas as suas jornadas, a nuvem de Maria estava de dia sobre o tabernáculo, e de noite o fogo estava à vista de toda a casa de Israel. Então, o significado de proteção, né? Bom, é isso, gente. Terminamos aqui o livro de Êxodo. 40 capítulos. O próximo livro que nós iremos ler é o livro Levítico. Tá? Levítico tem, acho que são 27 capítulos. 27 capítulos. E tem uma introduçãozinha aqui, mas aí a gente deixa para a semana que vem. Quando a gente de fato for começar a leitura do livro, né? Então, essas duas leituras aí da segunda-feira e de hoje foram um pouco mais curtas, porque a gente tinha menos texto para ler, né? Não vou avançar aqui no próximo livro, assim a gente começa a semana na leitura do livro de Levítico, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, né, da leitura comentada. Faça os seus comentários aí, deixe o seu joinha. Siga a gente no YouTube, no canal do YouTube, Conexões.Crenças. Nos siga no canal do Instagram, Conexões.Crenças também. No YouTube, todos esses vídeos ficam lá, organizados, né, nas pastas. Lá tem pasta da leitura da Peshita, tem dos espíritos, e no canal do Instagram a gente tem lá cortes e outros vídeos que a gente vai postando ao longo da semana, tá bom? Sigam também lá Clima Digital, né? Importante, a gente tem lá no Instagram, no canal do Instagram, na bio tem um link para vocês baixarem um e-book ilustrado do livro de Gênesis, né? Agora, com o final da leitura do livro de Êxodo, nós vamos colocar também a leitura, um e-book um e-book ilustrado do livro de Êxodo, tá bom? Então, fiquem ligados lá no canal do Instagram, que assim que tiver disponível o Êxodo eu vou postar, vou avisar, mas o de Gênesis já está lá, tá? Então é só clicar lá na bio, no link, e você consegue baixar o seu e-book ilustrado, tá bem bacana, tá bom? E é isso. Vamos em frente, quarta-feira, uma excelente quarta-feira para vocês, um excelente resto de semana, e sexta-feira a gente está de volta aí com a leitura do Livro dos Espíritos. Um grande abraço a todos, bom dia, vamos em frente, valeu!